A moderação em tudo é boa. Olá, pessoal. É sobre isso que eu quero falar hoje. A moderação. Por quê? Porque tanto você como eu devemos nos conscientizar disso. Porque isso é importantíssimo, é indispensável para a convivência humana. Todos os seres humanos deveriam praticar a moderação. Porque todas as pessoas têm que praticar dia após dia a ação de se moderar, de se conter. Sim, todas as pessoas têm que ter prudência e a capacidade de não exagerar. Assim, qualquer pessoa pode ser aquele é, que atenua e que modera para que assim consiga regular e conter certas situações e outros problemas graves que possam acontecer. Então, o mundo hoje precisa de pessoas que sejam moderadoras, que tenham moderação, que possam exercer a moderação em tudo, porque a moderação em tudo é boa, é algo bom, é algo que vai trazer bons resultados para a convivência humana. Então, essa moderação tem que estar presente na vida de cada pessoa, mas as pessoas têm que praticar isso de forma efetiva, todos os dias, sem parar. Isso é algo que todo ser humano consciente deve fazer, porque se ele quiser viver em um mundo onde os resultados da moderação possam acontecer, ele tem que fazer algo para que isso aconteça. E a melhor coisa que ele pode fazer é praticar a moderação, sim. Então, isso cabe a você e a mim fazermos. Temos que ter essa atitude partindo de nós cada vez mais. Porque quando não existe moderação no mundo, entre as pessoas, quando as pessoas não praticam isso, só vai acontecer maus resultados. As más consequências vão acontecer e vão afetar a vida de muitos. Possivelmente hoje, no século XXI, muitas pessoas estão sofrendo as consequências da falta de moderação que existe no mundo. Então, é preciso entender isso hoje. É preciso entender mesmo, de fato de verdade, para que a prática da moderação possa ser algo que possa beneficiar as pessoas de modo geral. Então, de ambas as partes, da sua parte e da minha parte, tem que existir essa prática, para que assim algo bom possa acontecer sempre. E aí sim a humanidade vai se beneficiar disso, com certeza. Então, se nós quisermos que isso aconteça, é hora de decidirmos firmemente em fazer isso, sem impedimento algum. Não impeça ninguém de agir com moderação. Ninguém pode me impedir de agir com moderação. E ninguém pode impedir você de agir com moderação. Porque a moderação em tudo é boa, como eu já falei aqui. Então, nós devemos entender isso. Porque não podemos continuar vivendo em um mundo onde não existe moderação em tudo. Então, é melhor agirmos assim. Então eu vou ler aqui alguns versículos que falam sobre essa questão para o nosso entendimento hoje. Porque o entendimento de moderação tem que estar presente na vida de cada pessoa. A pessoa tem que entender o que significa isso. E ao ter esse entendimento, as pessoas vão começar a agir de acordo com a moderação que elas mesmas entenderam que devem praticar. Então, o primeiro texto que eu vou ler aqui está no livro de Eclesiastes, ou Pregador, capítulo 7, do versículo 15 ao 18. É claro que para falar sobre esse assunto, eu tenho que usar as escrituras, porque nas escrituras existe esse assunto. Esse assunto é abordado nas escrituras, com o intuito, claro, de trazer bom resultado. E é isso o que importa. Os bons resultados da moderação.
que vai ser praticado por você e por mim dia após dia. Então, eu vou ler aqui o primeiro texto, que está no livro de Eclesiastes, ou Pregador, capítulo 7, do versículo 15 ao 18. Está escrito assim, ó. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há perverso que prolonga os seus dias na sua perversidade. Não sejas demasiadamente justo, nem exageradamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não sejas demasiadamente perverso, nem sejas louco, porque morrerias fora do seu tempo. Bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, pois quem teme a Deus de tudo isto, sai ileso. Então, pessoal, esse foi o texto usado aqui para fazer as pessoas entenderem que é preciso moderação em tudo. A moderação em tudo é boa. Você não pode fazer algo exageradamente. Não. Quem faz tudo exageradamente, ele já não está fazendo algo com moderação. Aí as más consequências vêm. Então, se no mundo hoje existe uma violência exagerada, uma promiscuidade exagerada, uma violência urbana exagerada, tráfico de drogas exagerado, tráfico de armas, lavagem de dinheiro de forma exagerada, enfim, várias coisas erradas de forma exagerada sendo praticadas pelas pessoas, sem moderação alguma, aí as más consequências vêm. É isso que as pessoas colhem. Elas colhem aquilo que plantaram, demasiadamente falando. Então, muitas pessoas são afetadas por essas consequências, até mesmo aqueles que não praticaram essas coisas de forma demasiada. Elas são atingidas porque uma boa parte da humanidade pratica essas coisas, infelizmente. Então, é preciso se purificar desse erro, retornar à sensatez, ter moderação em tudo, para que a moderação em tudo seja boa, tanto para você como para mim. Os resultados serão bons, tanto para você quanto para mim também. É assim que tem que acontecer. O ser humano tem que se conscientizar disso e não ficar fazendo aí as coisas de forma exagerada, sem limites, sem freio, de forma desenfreada. Às vezes a ambição desenfreada, de forma exagerada, também traz seus maus resultados traz os seus maus resultados para as pessoas também, para o mundo de forma geral. Então, isso pode ser evitado. Esse mal pode ser cortado pela raiz. Basta uma atitude séria, prudente, sábia, consciente de você e de mim, e de qualquer pessoa. Então, nós devemos entender isso. Foi isso que Salomão tentou expressar aqui com esse texto, que é muito bem claro e simples para a nossa compreensão hoje a respeito da moderação. Então agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Então está escrito assim, ó. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um de vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, até mesmo o modo de pensar tem que ser com moderação. Isso cabe a você e a mim fazermos. Então ele diz aqui, ó, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Tem pessoas que pensam além do que convém, além do que é conveniente.
elas pensam muitas coisas más. Elas começam a maquinar em sua própria mente planos de destruição, planos contra outras pessoas, planos de violência, de mortes, de emboscadas, enfim, planos de tráfico de drogas, planos de várias coisas erradas. Então elas pensam em muitas coisas inconvenientes que não são próprias para nem um adulto pensar, nem você nem eu. Então, nós devemos tomar cuidado com isso, porque isso é um grave e mau problema que às vezes nós mesmos pensamos nisso aí e colocamos esse pensamento em prática, e aí tudo dá errado. Essa é a realidade. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então, é preciso pensar com moderação. É preciso fazer isso. Quem entender isso hoje, com certeza, vai pensar com moderação. E aí vai se dar bem, porque vai colher os bons resultados. Então, pensar de forma moderada é algo bom também, porque a moderação em tudo é boa. Até mesmo no ato de pensar, a moderação vai ser boa sim. Então, se você quer colher bons resultados através daquilo que você pensa, é melhor você pensar com moderação. Então, agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Então, como eu já disse aqui, a moderação em tudo é boa. E esse texto que eu vou ler aqui vai falar um pouco mais a respeito da moderação. Então está escrito assim, ó. Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 5. Está escrito assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, a sua moderação e a minha moderação tem que ser conhecida por todos os homens. E para que a moderação seja conhecida, todos têm que praticar. Quanto mais pessoas praticarem a moderação, mais pessoas vão ficar conhecendo a moderação. Vai haver uma grande nuvem de testemunhas da moderação praticada por mim e por você. Isso é bom demais. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, nós devemos fazer isso acontecer. Nós devemos fazer a nossa moderação ser conhecida por todos os homens, para encorajar, incentivar e estimular aos homens que também possam praticar a moderação. E quanto mais isso crescer, mais bons resultados vão acontecer no mundo de forma geral. Então as pessoas têm que pensar nisso, têm que entender isso hoje. É algo decisivo para o futuro do mundo, das famílias, das pessoas de forma geral. Então, nós devemos entender isso aí. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Então, nós temos que nos esforçar, nós temos que nos empenhar para que a nossa moderação seja conhecida de todos os homens. Quem tiver esse intuito de fazer isso, com certeza vai estar agindo para que algo bom aconteça no mundo. Porque, como eu já disse, a moderação em tudo é boa. E se ela for mais conhecida por todos os homens, aí sim é que vai acontecer mais coisas boas por meio da moderação. Então, dá para se entender que a moderação é algo que tem que ser praticado pelas pessoas, cada vez mais. E agora eu vou ler aqui o último texto, que está na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1. Deixa eu procurar aqui. Segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 7. Então está escrito assim, ó.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, Deus, Ele nos dá espírito de moderação. Esse espírito, esse entendimento de moderação tem que ser exercido, tem que ser praticado, tem que ser colocado em prática diante das pessoas, para que assim algum bom resultado aconteça. Nós devemos entender isso hoje. Então, ninguém pode negligenciar isso. Ninguém pode negligenciar o espírito de moderação que nos foi dado. Porque Deus nos tem dado espírito de porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então, se Deus nos deu um espírito de moderação, é para exercermos, é para praticarmos, é para compartilharmos isso, aumentar a prática disso cada vez mais. Assim, vai acontecer bons resultados. Então, nós devemos entender essa questão, pessoal. Nós somos pessoas conscientes, nós podemos refletir, discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é mal. E a moderação é em tudo boa. Então, vamos praticar a moderação em tudo mesmo, porque ela é boa em tudo. Então, nós devemos entender isso hoje, porque se estivermos falhando em fazer isso, estivermos negligenciando isso, não dando a devida importância à moderação, como ela deve ser exercida e praticada, nós, infelizmente, vamos colher maus resultados. Aliás, há muito tempo isso acontece no mundo, porque não há uma unanimidade, digamos assim, entre as pessoas no que se refere à prática da moderação. Alguns praticam, outros não. E geralmente a maioria não pratica. E aí a maioria que faz isso leva a humanidade toda a ser a receber os maus resultados disso. Então isso afeta a todos de forma geral. Quando a maioria pratica uma coisa errada, que não tem nada a ver com a moderação, aí a humanidade toda é afetada de forma geral. Isso é um problema gravíssimo, que dá para se consertar, dá para curar, dá para resolver. Basta uma atitude séria e firme de cada pessoa. Porque essa questão de moderação tem que ser levado com seriedade pelas pessoas. Porque é sério demais. Então, nós devemos entender isso hoje. Temos entendimento para entender isso hoje. Temos que usar a nossa capacidade mental de refletir sobre esse assunto para encontrarmos aquilo que é bom para nós, que é a moderação, porque a moderação em tudo é boa. Então o ser humano tem que entender isso hoje. É simples demais isso, não é complicado. Complicado é a situação que nós possamos viver por causa da falta da moderação sendo exercida e praticada pelas pessoas. Isso é que complica a humanidade. Então, por que complicar uma situação se existe uma solução para descomplicar isso? A solução já existe. A solução é a moderação em tudo é boa. É disso que nós devemos nos conscientizar. Então, eu espero que todos tenham entendido essa mensagem de hoje, que foi séria e importante, com certeza, e isso é algo saudável para as pessoas. A moderação é algo saudável para as pessoas. Algo que não vai causar doença, não vai te afetar de forma negativa e inconveniente em tempo algum. Pelo contrário, só vai ser saudável, vai fazer você progredir, vai fazer você se dar bem. E assim você vai viver, sem consciência cauterizada, porque a falta de moderação geralmente afeta e cauteriza a mente. E assim as pessoas não conseguem mais entender o que significa moderação. Então, é essa a mensagem de hoje que eu queria deixar aqui para todos.
Em nome do Senhor Jesus. Amém.